Vamos nos concentrar na música, procurando mudar de sintonia. Agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos vivos neste corpo físico e podermos estar reunidos em nome dele, naturalmente buscando conhecimento. Alguns melhora física, outros melhoras emocionais, psíquicas, mas que tudo isso redunde em harmonia para que tenhamos paz e equilíbrio interior para prosseguirmos na nossa caminhada. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Te agradecemos por pertencermos à família a qual estamos, pois essa é a melhor que poderíamos ter. Te agradecemos pelos amigos, pelos conhecidos, pelo nosso trabalho, que dignifica e dá honra a tudo que fazemos. Mas acima de tudo, Senhor, por tudo que já temos e mais ainda, pelo que somos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Obrigado a todos. Hoje, Edson Moreno, O Mundo e o Mal, isso está em Caminho, Verdade e Vida. Se não me engano, página 72. Deixa eu ver se é isso mesmo, para não falar besteira. 75, item 30. Se alguém em casa quiser ler e acompanhar melhor com a palavra, Edson. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, que o mentor espiritual de cada um de vocês, o meu também, possa estar aproximado, para que as palavras possam fazer mais sentido, para que uma inspiração possa chegar e para que saiamos daqui essa noite melhores que aqui nós chegamos. Então vamos falar sobre esse capítulo 30 do Caminho, Verdade e Vida, O Mundo e o Mal. Baseado, Emmanuel, um livro escrito pelo Espírito Emmanuel, e o médium Francisco Cândido Xavier. O Emmanuel, ele pega alguns versículos e em cima desse versículo ele desdobra uma mensagem. A mensagem, ela é interessante, ela é rica, ela nos traz a possibilidade de reflexões e ele se baseia nesse versículo de João 17,15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então é uma oração de Jesus. Ela não chega. É uma oração de Jesus em que Jesus está orando junto com os discípulos e ele está pedindo a Deus que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. De certa forma, a gente pode concluir, a gente pode compreender que o que Jesus está nos dizendo é que o problema não é o mundo. O problema não é o mundo. O problema é a forma como nós encaramos o mundo. O problema é a maneira como nós, de uma certa maneira, nos damos ao mundo. Porque, de certa forma, nós damos tudo ao mundo. Nós nos apegamos única e exclusivamente a esse mundo material. Esse mundo onde existem todas essas paixões e vícios, toda essa materialidade que nos envolve. Isso passa a ser o único objeto da nossa existência.
Então o problema não é a Terra, não é o mundo, não é o orbe planetário. O problema é a forma como nós encaramos esse mundo. Então eu só vou começar a introduzir. A princípio, para dizer para a gente, eu trouxe essa fala sobre o medo, para dizer que nós, na verdade, somos os únicos seres vivos aqui no nosso planeta que temos a noção da morte e que temos a noção da nossa finitude. E por isso, esse é um dos nossos maiores medos. E o ser humano vai, de certa forma, encontrar algumas maneiras de enfrentar esse medo. Esse que é o grande medo, que é o medo da morte. É o medo que nos assombra. Então, ele encontra algumas maneiras de enfrentar o medo da morte. Uma delas é pela fé. As religiões tradicionais, elas trouxeram várias respostas simbólicas, né, que vão nos inspirar a enfrentar esse medo, a enfrentar pela fé. Pela fé que nos diz que a vida não termina, que haverá uma continuidade após essa vida, pela fé que nos diz que encontraremos a felicidade depois dessa existência. Então, a fé é uma das respostas para enfrentar o medo. A outra resposta contra o medo é a filosofia que nos traz a razão. Nos inspira a enfrentar esse medo da morte pela razão, de várias formas, também dizendo que há uma continuidade, de certa maneira, muitos filósofos entendem e colocam essa continuidade, mas não da forma como nós gostamos, ou como nós gostaríamos, que é uma continuidade, de certa forma, panteísta, como se a gente saísse de um todo e não morreríamos, mas voltaríamos a esse todo. Para a gente é quase que a mesma coisa que a morte, porque esse todo nós perderemos a individualidade. Vou botar o som mais direto. Nós perdemos a nossa individualidade, perdendo a individualidade é quase como se morrêssemos. Mas a filosofia também, ela pela razão, pelo nosso intelecto, traz essa nossa maneira, traz uma maneira, pela razão, pela inteligência, para enfrentarmos esse medo da morte. Inclusive, tem alguns filósofos que dizem que não há por que temer a morte, porque se nós aqui estamos, a morte não está, e quando a morte estiver, nós aqui não estaremos. Então, algumas ideias filosóficas no enfrentamento da morte. Então, essas são duas respostas a esse medo, grande medo do ser humano, medo da morte. Porque é nosso, porque os animais, eu tenho lá os meus pets, os pets, eles vivem, eles ficam felizes, os meus até sorriem, não sei se de vocês sorriem, o meu sorri. Eu acho que é uma risada falsa, porque eles sorriem quando eles querem alguma comida, alguma coisa assim. É uma risada de falsidade, mas eles já têm esse comportamento, mas eles não sabem que morrerão. E nós que sabemos, isso sempre nos atormenta. Né? Mas existe uma terceira resposta, que é a resposta que a grande maioria da população aqui no nosso planeta dá, que é a alienação. Alienação da ideia da morte. E eu não vou pensar na morte, eu não quero saber da morte, eu vou aproveitar ao máximo a busca pelo prazer constante, passa a ser o objeto da vida. Não pensar na morte, não pensar na finitude, buscar apenas o gozo, o prazer e aproveitar tudo ao máximo. Essa é a grande resposta. É aquela que é mais abraçada pela humanidade. Mas vamos começar no mundo e no mal. O mundo e o mal. Lá está escrito, Emmanuel diz para nós, o capítulo é bem pequenininho, então eu vou pegar uma primeira parte, depois a gente completa ele. Tá? Ele vai dizer, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nos centros religiosos há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Olha nós aqui. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio.
O anseio de morrer para ser feliz é a enfermidade do espírito. Então aqui, inclusive nós espíritas, muitos de nós, eu convivo com pessoas que dizem, nossa, essa encarnação está muito complicada, a sociedade está difícil, eu não estou aguentando, não suporto mais as brigas de WhatsApp, as condições políticas, as divergências, eu queria ir embora daqui. Muitas pessoas, até pessoas bastante inteligentes e que conhecem a doutrina, não, eu queria acabar logo. O anseio de morrer, aguardando que lá será feliz. Às vezes uma prepotência, mas a grande maioria que tem esse anseio de morrer para ser feliz, na verdade não está trabalhando nada, nem um pouco para isso. Não está fazendo nenhum esforço para que possa ser feliz lá, mas principalmente aqui. Porque há uma continuidade, né? A gente não existe solução de continuidade, ou seja, tudo é um contínuo. A pessoa que eu sou, continuarei sendo. A forma como eu ajo, como eu me comporto, será idêntica. Às vezes, impedida pelas condições ambientais, né? Então, Emmanuel diz, orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. Então vamos falar no anseio de morrer. O desejo de morrer para fugir das dificuldades, encontrar a felicidade em outros planos é considerado uma enfermidade do espírito. Isso é o que nos diz Emmanuel. Porque, de uma certa forma, essa simples mudança física não serve de nada se as feridas continuam a nos acompanhar. As imperfeições que eu tenho continuarão comigo. Então, todas as dificuldades que eu carrego do ponto de vista espiritual, também carregarei para o plano espiritual. É como se fosse uma pessoa encarnada que estivesse morando numa residência com uma doença muito difícil e pensando que saindo daquela residência, mudando de bairro, mudando de cidade, a vida vai melhorar. Mas a doença continua. A enfermidade persiste. Então, não é por aí. Não é essa a ideia correta. Na verdade, a nossa missão principal é conseguirmos evoluir por aqui, combatendo o mal que existe dentro de nós. Agora, pode ser que alguém pense que não tenha nenhum mal dentro de si, mas vou logo alertando a todos vocês que nós somos sombra e luz. Nós não somos ainda nem luz, nem somos sombra. Somos sombra e luz. André Luiz, por exemplo, no livro Nosso Lar, todos já devem conhecer, já devem ter lido. No livro Nosso Lar, nós vamos ver o périplo de André Luiz. André Luiz não desejou morrer, mas ele viveu de uma certa maneira inconsciente da continuidade da vida, inconsciente da vida espiritual. E ele foi um médico respeitado, ele teve uma vida ele teve uma vida confortável, uma moral mediana, uma fé superficial, mas quando ele desencarna, ele não encontra paz e ele vai para o umbral. Sofre lá pela própria consciência. Ou seja, aquelas dificuldades que ele aqui não resolveu, aquela moral mediana dele vai levar ele a uma condição de viver no umbral. Ele foi para o umbral. Meu bichinho aqui está me dando problema, viu? Só rapidinho. Ele não foi para o umbral porque Deus o castigou. Não há castigo. Ele foi para o umbral porque as condições dele o levaram àquele local, àquele estado umbralino. Ele foi para o umbral pela condição da sua casa mental.
todos nós, temos uma casa que é uma casa intransferível, que é a nossa mente. Nossa mente é nossa casa intransferível. Nós podemos, muitas vezes, fazer esforços com esses cuidados externos, vou cuidar da minha casa, vou arrumar minha casa, mas, na verdade, aquilo que nós temos que nos acompanhará para sempre, há 1000 anos atrás, era essa minha casa mental, era a minha mente. Daqui a 1000 anos será a minha casa mental, que é intransferível, é a minha mente. Sócrates dizia aos gregos, na sua apologia, no momento que ele faz a sua defesa, que foi condenado à morte por corromper os jovens na Grécia, ele dizia que não havia pessoa na Grécia que fizesse maior bem aos jovens da Grécia. Que ele era a pessoa que fazia o maior bem àqueles jovens da Grécia. Ele fazia esse bem porque ele ensinava aqueles jovens a conhecerem-se a si mesmos. Todos vocês já ouviram falar de Sócrates, todos vocês sabem, já viram reportagens, matérias na televisão sobre Sócrates, todos vocês, mas algum de vocês já ouviu nessas matérias, ou nessas reportagens, ou nos livros, o que era esse conhecerem a si mesmos? O que ele ensinava os jovens na Grécia a conhecer? O que era esse si mesmo que ele ensinava aos jovens da Grécia a conhecer? E que ele dizia que isso era a coisa mais importante que ele fazia pelos jovens da Grécia. Alguém tem uma ideia? Ele dizia, eu ensino eles que eles não são as riquezas que eles têm, nem o corpo que eles usam, mas eles são uma psique, na linguagem dele. Na nossa linguagem, uma alma. Na nossa linguagem espírita, um espírito. Então ele ensinava aos jovens da Grécia que eles não eram o corpo que eles usavam, eles eram uma psique, eles eram um espírito. E ele dizia que não há função mais importante na nossa vida do que enriquecer a psique, enriquecer a alma e o espírito. Por isso ele ensinava aqueles jovens a prática de virtudes, porque praticando virtudes, aqueles jovens, eles enriqueciam o seu espírito. Então muitas vezes, só um minuto, muitas vezes a gente fica, de uma certa maneira, cuidando dos aspectos externos e esquecemos do nosso espírito. Nós esquecemos, não fazemos nenhum esforço, nenhum cuidado com o nosso espírito. Pouco tempo nós investimos com os nossos pensamentos e emoções. Mas os nossos pensamentos, eles são a nossa força criadora. Aquilo que eu penso vai construir a minha existência. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu idealizo, vai formar a minha existência, vai ser a construção da minha vida. A gente muitas vezes cuida sem muito cuidado das nossas atitudes, mas as nossas atitudes vão definir o nosso padrão vibratório. Se eu sair de casa e vim para cá agora, se eu tivesse no trânsito xingado cada um que passou por mim, cada bicicleta que estava ao meu lado, cada um desses eu ia chegar aqui, meu padrão vibratório todo bagunçado. Nosso padrão vibratório, nossa vibração é uma média. É uma média do que vai para baixo, do que vai para cima. Então eu faço uma oração, né? Meu padrão vibratório, minha vibração eleva. Eu xingo alguém no trânsito, minha vibração cai. Então no final do dia eu tenho uma média de uma vibração. Eu vou lá, vou cá, mas eu tenho uma média. Nossa vibração é essa média. Então a gente tem que cuidar. E esse padrão vibratório, ele está relacionado com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos, né? E com os valores que norteiam as nossas escolhas. Essa é a terceira condição. Quais são os valores que eu carrego? Porque esses meus valores vão nortear as minhas escolhas. Se eu acredito em vingança, eu vou me vingar. E se eu acredito em perdão, eu vou perdoar. Então são esses valores que eu carrego que vão definir exatamente as minhas escolhas, vão nortear as minhas escolhas. E as minhas escolhas vão definir o quê? Vão definir a causa e efeito. Porque o que eu escolho fazer, eu depois vou receber mais à frente. Então, essa causa e efeito. Então, nós vivemos aqui mais uma oportunidade. Aqui no início, a Dê estava fazendo a oração e eu estava
de uma certa maneira, emocionado, porque cada vida, cada existência é uma oportunidade que nós temos. E uma oportunidade fabulosa que nós temos. Olha que oportunidade maravilhosa vocês estarem aqui nessa noite, ouvindo sobre a condição da sua existência, ouvindo que vocês são um espírito, que vocês têm que enriquecer o seu espírito, que vocês têm que praticar virtudes para que seu espírito possa enriquecer, que vocês têm que manter uma atitude mais elevada para que seu padrão vibratório também permaneça mais elevado. Vocês têm que cuidar do pensamento para que a sua existência possa ser modelada por esse pensamento que vocês nutrem e energizam e dão força. Então, isso é uma grande oportunidade, viver. Viver é uma grande oportunidade. E a nossa vida, a nossa existência é apenas uma etapa. Uma etapa. Nós estamos aqui vivendo apenas uma etapa de um processo contínuo de aperfeiçoamento. Nós iremos viver outras etapas, já vivemos milhares de etapas nesse processo de aperfeiçoamento, estamos vivendo uma agora importantíssima. Acho que nesse planeta que agora vivemos, nunca tivemos a oportunidade de ter uma doutrina espírita para aprender sobre ela. Nunca tivemos a oportunidade de ter uma mediunidade ordenada e organizada que nós pudéssemos compreendê-la. Nunca tivemos a oportunidade de ter documentos escritos que nos explicassem de forma bastante coerente a reencarnação e a possibilidade de vivermos vida após vida e causa e efeito, que nos explica a justiça divina. Então, uma grande oportunidade, essa existência é uma grande oportunidade para nós. Agora estão reclamando que está muito alto lá fora. Pode? Pode uma coisa dessa? Não, eu vou tentar equilibrar aqui, viu? Mas, Emmanuel disse lá no texto dele que muitas vezes as pessoas estão esperando, estão aguardando recompensas celestes sem nunca terem trabalhado pela melhoria. Nunca trabalharam pela sua melhoria, mas estão aguardando recompensas celestes. Estão pensando que quando eles desencarnarem, vai estar lá milhares de prêmios aguardando. Olha, tudo que você recebeu por não fazer nada. Não é assim. Nunca trabalharam. Olha, tudo que nós temos aqui aguardado para você. Tudo isso porque você não fez nada. Na verdade, as recompensas são para aqueles que muito fazem, que muito trabalham, né? A gente evolui por trabalho, por suor, por choro, por tudo isso, né? Então, vocês estão vendo que eu estou aqui suando. Isso aqui é trabalho para evolução. Tá? Tem uma questão no Livro dos Espíritos que vai dizer assim, a 564, que vai perguntar por que os espíritos não se melhoram, não buscam a sua melhoria, por que eles se encontram, de certa maneira, ociosos. E aí esses ociosos são esses que não estão trabalhando para conquistar nada melhor. E aí a resposta toda palestra minha eu falo essa resposta, mas como ninguém vê toda a palestra, a gente traz ela de novo. E o Espírito diz assim, esse estado é temporário, subordinado ao desenvolvimento das suas inteligências. Ou seja, não se trabalha porque ainda não é inteligente o suficiente para compreender a necessidade de trabalhar e de crescer. E diz, falta-lhes a consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio. Ou seja, não se engaja no trabalho porque ainda não sabe quem eles são. Conhece a ti mesmo, não sabem que eles são um espírito. Um espírito imerso num processo de aperfeiçoamento e de evolução contínua. Se eles soubessem disso, e também um espírito que detém o livre-arbítrio. Então, eu estou imerso num processo de evolução contínua, eu tenho o livre-arbítrio de escolher se eu vou trabalhar ou não, e aí, se eu não sou inteligente, eu escolho não trabalhar. Mas se eu sou inteligente, eu vou escolher trabalhar. Vou usar o meu livre-arbítrio a meu favor. Né? Então, tem até um espírito que diz numa obra de André Luiz, eu escrevo aqui sempre para a gente lembrar.
Ele diz que a maioria de nós somos quais crianças que acabam de nascer. Obram mais por instinto do que por vontade expressa. Ou seja, a gente vai vivendo só por instinto. Sem colocar a nossa vontade de nos aperfeiçoarmos, de evoluir, de crescer, em ação. Nós simplesmente vamos deixando, deixa a vida me levar. Vai. E aí, vamos ali, vamos. Vou lá, vou. Vai. Né? Então, a gente tem que lembrar que, por exemplo, toda elevação representa uma subida. Você vai subir aquela escada, uma elevação, subida. E toda subida requisita de você um esforço para subir, um esforço de ascensão. Então, precisa ter esforço de sua parte. Tem um livro lá, o André Luiz fala isso porque tinha uma mediúnica que os espíritos lá recebiam a orientação de um espírito muito evoluído que auxiliava toda semana, e toda semana o pessoal na mediúnica saía, quando saía já se encontrava com os obsessores que estavam ali do lado de fora, já abraçavam eles e seguiam na vida normal deles. E aí André Luiz fala para esse espírito, por que você continua fazendo esse trabalho com eles, se eles não se esforçam, se eles não fazem a parte dele? E aí ele diz essa resposta, são que nem criança e tal. São que nem criança, mas ele diz ainda, mas pobrezinhos, tirando essas ilusões, olha como os espíritos evoluídos nos amam. Pobrezinhos, tirando essas ilusões infantis, eles são bons companheiros e nós os amamos. Ou seja, o nosso mentor, os espíritos que nos ajudam, eles nos amam. E eles veem as nossas besteiras, nossa preguiça, a nossa falta de dedicação, às vezes, falta de esforço, mas pobrezinho. Eles são que nem criança, mas são bons companheiros e nós os amamos. Isso é demais, né? O mundo grego era muito interessante porque eles traziam uma ideia, né? Quando o cristianismo, de uma certa maneira, combate um pouco com a filosofia, aproveitando algumas ideias filosóficas e adaptando, ajustando de uma forma mais atraente. Mas, assim, os gregos, eles lá no início tinham uma ideia muito interessante, como assim? Como se o universo fosse uma máquina assim viva em que cada um tinha nesse universo o seu papel a cumprir. Cada um tem o seu papel a cumprir. Então você tem o seu papel junto da sua família, no seu trabalho, na sua cidade. Ali você está cumprindo seu papel numa máquina, numa grande máquina que precisa funcionar num grande cosmos, que é um mundo organizado, que sai do caos, que é a desorganização total, para o cosmos, que é esse mundo organizado. E nesse cosmos, cada um tem um papel a cumprir. Se você não cumpre o seu papel, é como se você estivesse criando um desequilíbrio nessa máquina, nesse cosmos, nesse mundo organizado. Então, cada um tem um papel. E Aristóteles, com isso, vai dar uma ideia, vai trazer para nós uma ideia de felicidade que ele chama de eudaimônia. Como eudaimônia, como a vida boa. Mas a vida boa não é essa vida boa de ficar deitado na cama, de perna para o ar. Não, a vida boa é você ter o seu trabalho, você ter a sua família, você ver os outros e ser visto pelos outros, né? Tanto que Aristóteles tinha essa ideia de vida boa quando ele queria saber se alguém era feliz, se tinha vida boa. Como tal fulano, ele vai bem, ou seja, ele está com a vida dele organizada, está com a família, está com o trabalho. Essa era a ideia de felicidade, essa ideia de vida boa. De acordo com uma ideia de razão prática, quando a tua ação está alinhada com aquilo que nós sabemos ser o melhor, ser o mais ajustado para aquele processo, né? E os nossos conflitos, para nós, eles surgem quando a gente sabe o que é bem, sabe o que deve fazer, sabe o que é bem, mas a gente escolhe ao contrário. A gente perde a nossa autenticidade, perde a nossa integridade. De nada adianta a gente se enganar, porque se a gente não for autêntico, a gente não cresce. A gente precisa saber quem nós somos, quais os defeitos carregamos, quais as dificuldades, e a gente precisa ter consciência de que, assim, nós somos hoje o que nós fizemos ontem. Nós hoje somos resultados do ontem. Amanhã nós seremos resultado do hoje.
Então vamos fazer o melhor que a gente puder hoje, vamos fazer um mundo melhor. Hoje, tem uma filosofia que são os estoicos, especialmente representada por Sêneca, Epiceto, Marco Aurélio. O estoicismo tinha a ideia de que assim, os princípios caracterizados por uma ética e por uma tranquilidade imperturbável. E a ideia básica é uma ideia que se ajusta muito a essa ideia de Emmanuel do mundo e o mal. Porque a ideia básica é essa, de que a perturbação não vem dos fatos, mas do modo como nós nos relacionamos com os fatos. Ou seja, não são as coisas que nos perturbam, é a maneira como nós nos relacionamos com essas coisas a que trazem a perturbação. Então a gente não pode fugir da responsabilidade, a gente não pode também ter esse apressamento. Quando você não quer fazer nada, você está na inércia, você está fugindo da tua parte, do que lhe cabe fazer. É um mundo que cada um tem uma parte a fazer, você tem que fazer a sua parte. Mas se você for fazer a sua parte também de forma apressada demais, nesse apressamento, nessa tentativa de controlar tudo, você também está desequilibrando. Né? E depende muito de nós esse controle da nossa existência, das nossas atitudes, das nossas escolhas e do nosso esforço que seja honesto. A nossa dificuldade, muitas vezes, de adequação ao mundo, decorre do nosso estado evolutivo. A gente não pode mentir, porque nós somos ainda espírito de pouca evolução. Nós começamos há pouco tempo. Nosso mundo é um mundo de segunda ordem. Antes do nosso é um mundo primitivo. Nós somos um mundo de segunda ordem, provas e expiação. Nós viemos de lá, frequentamos aquela escola e passamos de ano. Chegamos aqui no mundo de segunda ordem, provas e expiação. Mas viemos de um mundo primitivo. Então a gente não tem que se culpar por nada, pelas dificuldades, pela pouca evolução que nos caracteriza. E a gente vai medindo a nossa evolução justamente da forma como a gente encara a vida, da forma como a gente reconhece quem nós somos, se nós somos apenas um corpo ou se nós somos também um espírito, o que é que nós somos. Kardec tem uma questão, a questão 941, no Livro dos Espíritos, que ele vai fazer um comentário, e no comentário dele ele vai falar sobre o homem carnal e o homem moral. Ele vai dizer que o homem carnal é aquele que tem o foco nas sensações, nas paixões materiais, vive apenas escravizado nesse mundo, no sofrimento desse mundo. São aquelas pessoas que não têm essa ideia de que acham que elas são apenas um corpo. Eles não são um espírito, eles são um corpo. E por isso, tudo que acontece aqui no mundo produz muito sofrimento para eles, porque essa é a única realidade que existe para eles. Eles vivem apenas focados nessa realidade do corpo que eles usam e das coisas materiais que eles têm. É a única realidade deles, então tudo isso reflete de maneira muito intensa, produz muito sofrimento e produz também o mal. O mal que não é do mundo, o mal que é da forma como eles se relacionam com as coisas. Por outro lado, tem aqueles que já vão evoluindo, já vão crescendo, já vão amadurecendo, que é o homem moral, que Kardec vai dizer que é aquele que já consegue colocar o foco nos valores do espírito, aquele que já consegue colocar o foco em algo que está além daqui do material, já consegue colocar o foco numa realização de uma caridade, abrindo mão do egoísmo que caracteriza aquele que é o homem carnal. Né? E como resultado, esse homem moral, ele não é tão afetado pelas coisas que acontecem aqui no mundo. Como essas coisas que acontecem aqui não machucam, não doem tanto para ele, que ele sabe que aqui é uma realidade passageira, sabe que vai seguir em frente, ele realmente não interpreta o mundo como sendo mal. Ele pode realizar muitas coisas boas, pode usufruir de muita felicidade por aqui, pode fazer daqui um lugar bastante interessante. Porque às vezes o que nos traz sofrimento, o que nos dificulta a existência, é porque a gente produz uma discrepância entre o self real e o self ideal, entre o espírito e o ego, entre o ego que nos comanda e o espírito, o self que deveria dirigir a nossa existência. A gente quer esse céu de bênçãos
mas a gente não vive de acordo com os valores que deveríamos viver para obter esse céu de bênçãos, né? Então a gente quer ser justo, mas a gente age de forma injusta. A gente quer ser amado, mas a gente não é amável. A gente é irritante, intolerante. A gente quer que todo mundo nos ame, a gente sendo intolerante e irritante, né? A gente quer tranquilidade, mas vive no excesso. Bota o som alto, faz isso, faz aquilo, né? A gente tem muitos sonhos, mas permanece de braços cruzados. Então, será que a gente está merecendo aquilo que a gente recebe? Será? Como é que a gente está fazendo? O que precisa ser feito? A gente está fazendo o que precisa ser feito? O Paulo vai dizer lá na sua epístola, ele vai dizer em Romanos o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, né? Não vos conformeis de uma certa maneira, não seguir os esquemas ou os modelos, esses modelos frágeis desse mundo. Muitas vezes a gente vai edificando a nossa mente, as nossas atitudes, apenas com o objetivo do prazer imediato, com o objetivo dessas coisas que têm um caráter apenas temporário e impermanente, que nos trazem, de certa maneira, uma dificuldade. A gente não... Porque essas coisas são passageiras, são temporárias. Se eu focar isso, a gente vê que muitas pessoas focam nisso. Se eu focar apenas na beleza do meu corpo, na beleza da minha aparência, isso é passageiro. Se isso for a coisa mais importante da minha vida, vai ter um momento de frustração, obviamente, né? Então a gente precisa ter um olhar interior, um olhar para quem nós somos. A gente precisa edificar sobre a rocha, dizia Jesus. Mas como é que nós estamos construindo a nossa existência? É apenas sobre a areia, sobre a ilusão do mundo? Nós estamos construindo sobre as ilusões do mundo ou sobre a rocha, que são os valores eternos do Espírito? Quais hábitos, né? Quais comportamentos, quais atitudes que a gente tem, qual padrão de pensamento que a gente tem que precisa de uma mudança total? É a minha vida, meu pensamento. Não, eu não quero saber de nada, eu só quero saber disso. Eu só quero saber de ganhar dinheiro. Será que isso não precisa de uma mudança total? Será que precisa ser só isso? Será que eu não posso dividir esse meu foco, essa minha atenção? Quais são aqueles que precisam apenas de um pequeno ajuste? Pequeno ajuste apenas. A gente tem que saber que nós somos esses espíritos milenares, já vivemos milhares de existências. Então, porque nós vivemos milhares de existências, nós trazemos conosco também uma certa carga, alguns compromissos, algumas coisas que nós precisamos saber transpor, porque no passado muitas vezes cometemos erros, mazelas, que o espírito traz consigo assim no seu processo evolutivo, que precisa equilibrar. A gente precisa ter... tem na Odisseia, né? Odisseia é Ulisses, que foi um guerreiro lá na Guerra de Troia, depois ele volta para sua casa e tem... o nome dele era Odisseus, e aí ele volta para casa, leva 10 anos de viagem voltando para casa, e é narrado num livro que se chama Odisseia, porque o nome dele era Odisseus. E esse livro vai narrando todas as passagens dele, todas as dificuldades, todos os desafios. Ele encontra, sei lá, deusas que querem casar com ele, querem dominá-lo, querem lhe dar a imortalidade, encontra vários desafios. Mas um desses desafios, nessa viagem dele de retorno a Ítaca, para encontrar a felicidade, que é a vida boa, o lugar dele no mundo, na ilha que ele governava, com a mulher dele, com o filho dele, ele, nesse retorno, ele ia passar por um local onde tinham sereias, que eram criaturas de um canto irresistível. E ele sabia que quem ouvisse aquelas sereias perderia o controle, se jogaria no mar e elas levariam a pessoa. Então todo mundo tapava os ouvidos de todo jeito e tal, mas ele queria ouvir. Ele gostava de experimentar as coisas, queria entender, ele queria ouvir. Então ele pediu que botassem um pouco de cera no ouvido, mas que ele pudesse continuar ouvindo, mesmo com menos intensidade, e que amarrassem ele lá no mastro do navio. Aí ele passou por lá, ouviu lá os cantos das sereias
Ele era irresistível, ele ouviu a tentação, ele desejou sucumbir, mas estava disciplinado por uma decisão que ele tinha tomado antes de pedir para amarrar ele lá. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Porque tem algumas coisas que a gente não consegue resistir. Então a gente tem que dar um jeito de se amarrar no mastro do navio, que nem fez ele, para que a gente possa não cair na tentação, não sucumbir à tentação. Então vamos nos amarrar no mastro do navio, vamos encontrar uma estratégia. Isso é prever as nossas atitudes e encontrar uma estratégia que a gente possa combater essas nossas atitudes para que a gente possa viver, de certa maneira, mais equilibrado, né? Para que a gente possa seguir de uma melhor maneira, né? Bom, voltando aqui na segunda parte lá da mensagem, o Emmanuel diz que a terra em si sempre foi boa, de sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, aconselhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Ou seja, não adianta a gente ter pressa de ir embora sem resgatar, sem equilibrar, sem buscar uma estratégia para que a gente possa chegar do lado de lá de uma melhor maneira, sem pedir nossas moratórias. Me dê um pouquinho mais de tempo aí, Jesus, dá mais uns aninhos para eu dar uma evoluída, que ainda está muito ruim para mim. Tá? Mas assim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar na caridade, porque o Hernán do Foz, ele escreve um livro, esse espírito, em que ele vai dizer que, como nós somos sombra e luz, ele diz o seguinte: não queira destruir a sombra, ela desaparece com a luz. Então, a melhor condição que a gente possa buscar para evoluir não é ficar preocupado com as dificuldades, com as trevas que ainda persistem em nós. É buscar qual é a luz que a gente já tem, o que de bom que a gente já tem, procurar fazer, desenvolver ao máximo, praticar ao máximo aquilo que a gente já tem de positivo, de bom, fazendo com que essa luz possa penetrar e, penetrando essa luz, a gente possa fazer com que essa sombra se dissipe. Então, o caminho, mais ou menos, o caminho do autoconhecimento. A gente precisa saber quem nós somos, adquirir a capacidade de realizar uma autocrítica. Somente quem sabe os males que possui pode curá-los. A ignorância é um sério entrave na nossa renovação. A gente precisa saber quais são as nossas dificuldades. Não podemos viver na ilusão do nosso ego, que nos diz que a gente não tem defeito. Temos, vamos buscar quais são as nossas dificuldades. A gente precisa ter uma integridade, né? Não pode ter falta de autenticidade. De nada adianta a gente se enganar, porque a gente precisa ser autêntico. A gente não pode ficar vestindo máscara, a máscara da imagem pública. Então, eu vou mostrar para os outros, quando está todo mundo lá da minha família, eu sou uma pessoa. Todo bonzinho, todo educado, quando saiu todo mundo, aí vira outra pessoa. Toda falta de educação e grosseria. Não pode. Nós temos que assumir quem nós somos, temos que educar esse ser que nós somos. Compreender que nós somos espíritos milenares. Nós vivemos milhares de existências, já estamos vivendo mais uma dessas vidas, e que nós trazemos esse passado de erros e mazelas, e que nós trazemos ao longo do nosso processo evolutivo. O que faz isso? Isso faz com que a gente viva de certa maneira, sobre o império dos instintos, porque nós chegamos aqui, nós éramos puro instinto, e nós vamos evoluindo, conquistando mais sensibilidade, e crescendo e diminuindo essa condição instintiva total em nós, mas nós ainda vivemos muitas vidas sob o império dos instintos que nos levava a fazer determinadas coisas, que nós queremos sempre, a cada existência, repetir aquelas coisas, o império dos instintos nos levando à repetição de padrões, repetição de situações. Emoções que não nasceram nessa vida, mas que
vão nos dominando há séculos e séculos. Superar as influências do processo obsessivo que caminha conosco, né? Porque não estamos sozinhos, sempre temos espíritos que buscam nos ajudar, mas temos aqueles também que buscam nos atrapalhar, nos dificultar. Tem na literatura uma história interessante de parceiros no vício. Eram amigos de um cidadão que dividiam com ele o vício pela bebida. Ele chegava em casa do trabalho, aqueles espíritos estavam lá esperando ele. Ele sentava no sofá, o espírito se acoplava nele, batia aqui na garganta dele, eu quero beber. Aí ele olhava aquela estante de bebida, que vontade de tomar um uísque. Ia lá, bebia o uísque. Sentava no sofá, o outro espírito empurrava o que estava com ele, sentava, eu também quero. Aí, no também quero, ia ele de novo. Parceiros no vício. A gente precisa ter olhos de ver, a gente precisa ter vigilância para a gente seguir em frente. Emmanuel vai dizer para a gente que a gente pode trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham, faz-se preciso embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Ou seja, como é que a gente vai embelezar esse mundo, como é que a gente vai melhorar esse mundo, combatendo esse mal que está em nós? Na prática da caridade. A caridade como uma oposição ao egoísmo, tirando um pouco o foco de nós mesmos, fazendo com que a gente possa aprender a dar um pouco de nós mesmos e aprendendo também a nos perdoar. O mundo não é um problema, o mal não está na Terra, é essa nossa sombra. Aqui eu vou só passar, só para dizer que a gente tem que saber, porque a gente imaginar que a gente já está um espírito evoluído, que a gente já está resolvido, traz para nós muitas dificuldades. A gente tem que ter humildade, saber que nós estamos no processo. Para a gente fechar, eu vou fazer essa prece de aceitação aqui para vocês, que é uma prece de Maria Dolores, que ela vai dizer: se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela e, manejando a frase eterna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que não te cansas de criar alegria, e seria feliz ao converter-me, e modesto recado, informando, Jesus, a todos os velhinhos, que nunca estão sozinhos porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das minhas deficiências que carrego. Venho a ti como estou. Por isso mesmo rogo, não me deixes a sós por onde eu vou. Maria Dolores. Então, muitas vezes nós queremos ser tudo, mas nós podemos ser apenas o que somos, pedindo a Jesus que nos guie, acendendo a luz em nós que dissipa as trevas que ainda persistem. Obrigado a todos, que Jesus abençoe. Essa poesia está em Parnaso de Além Túmulo? Não é Maria Dolores. É, mas é dela. Eu sei, mas não está em Parnaso de Além Túmulo. Não sei te dizer. Tá, eu vou pesquisar. Pesquise, mas acho que está. É o primeiro livro que Chico psicografou. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Quer alguma explicação sobre o que ele falou? Um item, o que seja? Temos ainda 5 minutos. Quando falou que se agarrou a vela, né? Para não cair a tentação, ao mastro, aliás, para não cair aqui a tentação,
interessante que diz que aí chegou a tentação, mas ele lembrou que ele tinha feito tipo um combinado, né? Para que quando chegasse ele conseguisse manter-se firme e não cair na tentação. Aí eu entendi assim, que esse combinado seria tipo assim, a gente precisa fazer analisar, né, as coisas antes de tomar as decisões. E quando a gente assim age, analisando as situações, dificilmente a gente cai nas tentações, né? Geralmente acontece quando são atitudes impensadas. A gente age, às vezes, por impulso, de maneira imediatista, e aí cai nas tentações. Aí eu achei interessante que não foi só ele se agarrar. Teve todo. Teve na verdade, é uma história, apenas para uma parábola, só para exemplificar a ideia de que a gente precisa ter uma estratégia, para que a gente, com essa estratégia, a gente possa estar defeso de algum processo de dificuldade que nós carregamos. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade muito grande com bebida, e eu não posso ver bebida que eu acabo bebendo e me excedendo e indo além da conta. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho que ter uma estratégia. Essa estratégia se eu vou num lugar em que eu não deveria beber, eu levar alguém comigo, não me deixe beber lá não. Ou eu não ir, entendeu? Então a gente precisa ter uma estratégia compreendendo quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos pontos vulneráveis, em que a gente ainda, de uma certa maneira, é levado ao equívoco, né? E criar uma estratégia para nos defendermos disso. Certo? Obrigada. É um planejamento de vida que muitos de nós não fazemos. Como foi dito durante a palestra, a gente se utiliza demais do instinto e menos da razão. Quando a gente começa a usar a razão, inclusive a gente começa a ficar uma pessoa diferente para os outros. Porque isso, na verdade, foi ser precavido para não cair. No livro Jesus no Lar, Nosso Lar, quando o mentor vem trazer pela primeira vez André Luiz para visitar os familiares, ele passa por uma zona umbralina. E é dito a ele que não ouça nada, foque no que está fazendo e caminhe, não perceba as coisas que estão acontecendo, senão eu sou atraído. É o mesmo processo que foi dito ali, mesma coisa. Só que isso foi em 300, sei lá, antes de Cristo, alguma coisa assim, ou até mais, e cá é 1936, mais ou menos. É uma diferença de séculos, mas não deixou de ser verdade, né? Bom, não podemos... Diga, rapidinho. Mais ou menos com isso, ele sabia que a situação chegava a ele, se muito se precavesse para ir no carnaval, não aconteceria tanta coisa, né? Só para a gente falar de coisa bem próxima da gente. Então é isso. Vamos apagar a luz para a gente começar a nossa prece e iniciar a nossa outra tarefa. Apaguem a luz aí fora, por favor. Senhor Jesus, como é bom conversarmos sobre assuntos que dizem respeito ao nosso crescimento espiritual. Como espírito que somos, necessitados ainda de tanto conhecimento e da deliberação de si mesmo quanto ao uso do bem no dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, para justificarmos a nós mesmos primeiro de que estamos mudando para melhor, de que acreditamos em Deus, nosso Pai, que nos deu mais uma oportunidade, que é esta vida, para galgarmos mais um degrau nessa subida iluminativa.
Porém, por questões pessoais, eu diria, muitos de nós têm mais a ver com ter do que com ser. Logo, a minha visão, o meu foco está no dia a dia, aquilo que me compraz em primeira mão. E muitas vezes aquilo que reluz nem sempre é ouro. Portanto, que sejamos precavidos, que tenhamos toda a perspicácia de analisar o ambiente que estamos, com quem andamos, o que falamos, etc., para que não caiamos em situações vexatórias e difíceis em nossa vida no dia a dia. Por isso, querido Mestre Jesus, te pedimos, te rogamos mesmo, que nos ilumine cada vez mais a nossa mente, para que sejamos libertos consciencialmente desta sombra que sempre persiste, ainda no nosso caminhar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja e assim será. Que a luz do Mestre Jesus esteja sempre no coração e mente de todos, hoje e sempre. Que assim seja. Pronto, meu chefe. Valeu. Tirou o pendrive dele ali? Afinal, ele vai embora e deixa aí. Não pode. Obrigado. Nunca ganhei a oportunidade de soar. Tchau.